Bom dia a todos. É bom estar de volta na igreja junto com os irmãos. Agradeço aqueles que estiveram em oração por nós. Deus foi muito bondoso estar conosco nesses dias. Permitiu descansar e agora estar aqui com os irmãos novamente. Quero convidar a igreja para continuar então os estudos que estamos fazendo da nossa revista, no Evangelho de Mateus. Faremos a leitura do capítulo 6, versículo 24 apenas. Evangelho Mateus, capítulo 6, ler o versículo 24. E diz o seguinte, palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós, neste momento, agradecemos ao Senhor, porque temos o privilégio de estar na Tua casa. Privilégio a Deus, onde juntos podemos ouvir a Tua palavra, cultuar ao Senhor, ser enriquecido a Deus através da ação do Teu Espírito Santo, para podermos viver de acordo com a Tua santa vontade, a Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, ilumine as nossas mentes, fale ao nosso coração, direcione a cada um, ó Deus, que pode vir à Tua casa, dentro deste tema que será tratado hoje pela Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, mostre se nós precisamos de correção, que o Senhor mostre se nós precisamos de encorajamento, que o Senhor venha nos edificar, ó Pai, nesta manhã. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, o texto, de uma forma muito clara, ele mostra para nós a dificuldade que muitas vezes nós temos de separar a nossa vida devocional ao Senhor com a nossa vida pessoal. Às vezes as pessoas, então, elas acabam se confundindo em como elas vão servir a Deus no seu dia a dia e como elas vão viver para o Senhor em todas as áreas, inclusive aquela que o versículo vem falar para nós, que é com relação ao nosso trato com as riquezas ou com as nossas finanças. E nós estamos falando aqui, ao longo das nossas aulas da escola dominical, sobre relacionamento. Se existe um problema que muitos relacionamentos eles têm, é quando eles se deparam com as finanças. Quando eles começam a falar sobre as posses, ou quando eles começam a pensar no quanto eles têm ou o quanto eles não têm para desenvolver a sua vida. E algumas frases, elas acabam surgindo no meio dos relacionamentos. E essas frases, elas podem dizer muito sobre o que é que está acontecendo no coração dessas pessoas que estão juntos e que estão tentando servir ao Senhor. Talvez você já tenha escutado alguém falar alguma coisa como esta, quando então um deles vira para o outro dentro de um relacionamento e diz: o dinheiro que nós temos é meu, mas a dívida que nós temos, ela é sua, é você quem está fazendo as dívidas. Algumas frases que começam a mostrar quem realmente está conduzindo este coração, quem realmente está ali como centro da vida deste relacionamento. Ou outras pessoas, quando no casamento, você já deve ter visto alguém viver assim, e apenas um possui o sustento, né? Um apenas possui um salário, apenas um consegue um trabalho, e apenas de um deles vem a renda da casa. Então aquela pessoa, ela acaba afirmando: não, essa casa aqui eu sustento. Então eu sustento você. Algumas afirmações que começam a trazer para nós, então, aquilo que a pessoa pensa sobre o dinheiro,
que ela pensa sobre o relacionamento e o que ela pensa, inclusive, sobre Deus. Porque os gastos, né, todos nós temos, né? Quantos aqui já tiveram algum problema financeiro? Você já teve algum problema financeiro? Você já teve dívidas a pagar que talvez você não conseguiu naquele momento? Você se enrolou por causa de uma situação, uma circunstância, você errou. Você chegou num momento em que você não conseguiu administrar aquilo da melhor maneira. Os gastos fazem parte da nossa vida e por isso nós precisamos aprender a lidar com eles. As pessoas que não conseguem lidar com eles, elas vão ter problemas. E muitos relacionamentos chegam ao fim quando o casal começa a falar sobre finanças. Quando começa a observar que o dinheiro se tornou um grande problema dentro da vida daqueles que estavam ali tentando juntos servir ao Senhor. Então, algumas perguntas talvez você já tenha feito em meio à sua vida diante do Senhor para poder administrar as suas finanças, como quem que deve então planejar as finanças? Quem deve gastar? Como é que é feito isso? O que é que a palavra de Deus ela pode nos ajudar para nós pensarmos então quando a honrar a Deus dentro daquilo que nós temos como as riquezas, as posses, o dinheiro, porque isso faz parte das nossas vidas, né? Será que o dinheiro do casal ele deve ser administrado junto ou ele deve ser administrado separado? Cada um que ganha a quantidade que ganha, cada um gasta o que quer, gasta o quanto pode e assim vou levando a vida. Qual é o melhor então para eles poderem entender como vão honrar a Deus juntos? Para a gente poder então responder algumas dessas questões, nós precisamos analisar cada um de nós qual é a importância que nós damos ao dinheiro na nossa vida. Porque quando nós damos a importância ao dinheiro que não cabe a ele, nós passamos então a adorar o dinheiro. Nós passamos a tornar o dinheiro como um ídolo nas nossas vidas. E por isso que Jesus, então, ao longo do Sermão do Monte, ele começa a trazer esta direção a partir do versículo de número 19 até o 34, onde ele nos lembra sobre os nossos gastos, as nossas dificuldades, e ele nos lembra então que nós precisamos cuidar do coração, porque é do coração então que vai vir o nosso desejo para nós então adorarmos algo. E ele diz então a partir do versículo 19, um pouco antes do versículo que nós fizemos leitura inicialmente, sobre o tesouro, né? Então o tesouro que ele está mencionando aqui é aquilo que mais tem importância na nossa vida. E o que é que nós então consideramos como o mais valioso na nossa vida? É o reino de Deus? É a vontade do Senhor? Ou aquilo que nós temos? O quanto nós temos? Quanto de posse nós temos? Quanto que o casal está conquistando, né? Que começa a sua vida ali, eles estão conquistando o seu emprego, conquistando os seus diplomas, estão melhorando. Será que é nisto então que essas pessoas elas estão focando? Porque eles vêm lembrar que existem aqueles tesouros que nós focamos, eles vão se desfazer. Eles não têm o valor que vão trazer para nós o que a eternidade, o que o reino de Deus então pode nos trazer, que é o relacionamento, a comunhão com o nosso Senhor. Existem coisas que se desfazem, né? Como ele vem falar aqui sobre a traça, né? A ferrugem, corrói. Então, existem prioridades que nós colocamos na nossa vida que elas vão se desfazer. Elas não têm o valor que nós depositamos a elas. E o dinheiro é uma dessas. Se você já passou por algum momento na sua vida que você enfrentou uma dificuldade financeira, você observou o quanto que o dinheiro, ele vai e vem, e ele não te dá a segurança que muitas vezes você esperava que ele te desse. E o momento que nós começamos, né, a se relacionar, você começa a vida a dois,
Algumas pessoas elas pensam dessa forma, bom, é o dinheiro que vai nos trazer a segurança, é o dinheiro que vai trazer a paz à família, é o dinheiro que vai trazer então a estabilidade que aquela família está querendo ali para poder então viver bem. E quando ele vai embora? Quando o dinheiro acaba, como é que o crente deve se comportar? Aí é que nós começamos a ver o que é que realmente está no nosso coração. Qual que é a prioridade que cada um de nós tem. Quando nós vemos o apóstolo Paulo, nós vemos ele dizer no capítulo 4, a sua carta aos Filipenses, como é que ele viveu. Em alguns momentos, ele passou por dificuldades. Alguém pode ler para nós, por favor? Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Isso. Então Paulo passou por momentos onde ele tinha muito e ele passou por momentos onde ele tinha pouco. E como é que ele reagiu em meio a tudo isso? Como é que o crente tem que reagir quando ele passa por momentos onde ele está com abundância, vivendo em abundância, onde ele tem o sustento, ele tem o conforto que ele almejou para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, ou quando ele já não tem mais. E Paulo nos ensina, que na continuação do texto ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E ele está dizendo isso, na abundância ou na escassez, ele aprendeu a confiar em Deus. O crente, quando ele não idolatra o dinheiro, ele consegue entender que nas circunstâncias que ele está vivendo, Deus ainda continua com ele. Estando ele cheio das posses como ele imaginava que deveria estar, ou no momento de escassez, no momento de dificuldade, às vezes no momento de doença, às vezes no momento onde ele precisou, pela circunstância, vender um carro, vender uma casa, passar por uma circunstância que ele não esperava, e ainda assim, o crente louva a Deus, agradece a Deus, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Aquele que idolatra o dinheiro não se comporta dessa forma. Aquele então que olha para o dinheiro e vê o dinheiro como a base da sua segurança, da sua paz, quando ele o tem, como é que ele está? Contente, satisfeito, disposto. E quando ele não tem mais? Tudo isso some. Porque a segurança dele vem dali. E aqui, irmãos, nós não estamos trazendo nenhuma fala ao ponto de dizer, bom, mas então, quando você não tem dinheiro, você tem contas para pagar, você tem família para sustentar, então quando você não tem dinheiro, você fica feliz, está tranquilo? Não é isso que nós estamos dizendo. Sabemos de responsabilidades que temos diante do lar, diante da família, diante da sociedade, com as contas que nós fazemos, Mas o que nós não podemos é deixar que o dinheiro tome espaço no nosso coração, ao ponto de nos levar à ingratidão diante de Deus, a não reconhecer que mesmo na dificuldade Deus ainda está conosco. Porque muitos cristãos, eles entram num desespero porque agora eu não tenho mais aquilo que me dava a força que eu tinha para viver. Nós podemos olhar o dinheiro como uma fonte de poder. Ele traz este poder para que a pessoa seja forte, para que a pessoa possa até mesmo oprimir os outros, porque o dinheiro ele tem o poder de trazer uma aparente alegria naquele momento, mas o dinheiro também pode ser destruidor. Ele pode levar as pessoas a quererem oprimir as outras. E aqui eu não estou falando daqueles que são donos de empresas, multinacionais, que estão aí bilionários. Não, estou falando de um marido e de uma esposa. E quando um tem mais dinheiro do que o outro, e a idolatria ao dinheiro está presente, esse poder ele se torna destruidor.
Porque a hora então que um vai dizer ao outro, eu tenho mais que você, então quem manda nesse lar sou eu. Porque o poder está no dinheiro que eu trago para esta casa. E isso traz também outros problemas, porque veja, começa num coração que está idolatrando ao dinheiro e não a Deus. E você começa a ver que o relacionamento já não vai bem. E o serviço dentro do lar a Deus já não vai bem. A criação dos filhos vai começar a deteriorar. Porque quem manda nesse lar é o dinheiro. E você vê em alguns instantes esposas que pela necessidade, pela modernidade, conseguiram os seus empregos, os seus diplomas, ganham muito bem, às vezes melhor do que o marido. Não vejo problema nisso, desde que os papéis estabelecidos por Deus dentro do lar sejam mantidos. Desde que o tempo com a família seja mantido, tanto do marido quanto da esposa. Né? Então nós vemos que o dinheiro não pode controlar as nossas vidas. Ele vai ter o papel dele, mas nós devemos usá-lo para nós então podermos servir ao nosso Senhor. Alguém pode ler para nós, por favor, o texto de Provérbios capítulo 3, versículo 9? Veja só, o texto então nos diz para honrar a Deus com o que nós temos, inclusive então com as finanças. Aquele que idolatra o dinheiro vai sempre colocar então o dinheiro em primeiro lugar. E assim não honra a Deus. Né? E como é que você deixa de honrar a Deus? Você pode gastar mais do que você tem. Você pode oprimir aqueles que não têm. Você pode desobedecer a Deus dentro dos papéis que Deus colocou dentro da família. Você pode então roubar os outros para que você tenha mais. Você desonra a Deus quando você se esquece que é o Senhor quem te sustenta. Que é o Senhor então que concede a você todos os bens que você tem. Porque Ele é o dono de tudo. E nós então começamos a observar, né? Quem realmente comanda a nossa vida. Qual é a importância que nós damos ao dinheiro? Se nós lembramos que o Senhor é aquele que deve ser honrado, porque Ele nos dá aquilo que é dele para nós administrarmos, nós começamos a mudar o ponto de vista e começamos a nos comportar de maneira diferente. O que você tem é do Senhor. E Ele te empresta, né, ou te concede uma parte de tudo, aquilo que está nas suas mãos, para você administrar. Veja como muda o ponto de vista. Então você começa a trabalhar com tudo aquilo para a honra do Senhor e não para a sua própria glória mais. E não para fazer apenas as suas vontades, independente do que Deus quer. Você começa a trabalhar com aquilo para honrar ao Senhor. Então nós vemos que uma das prioridades que aquele que adora a Deus e não adora ao dinheiro e que quer honrar ao Senhor é lembrar que se aquilo é do Senhor, nós vamos obedecer a Deus, honrando ao Senhor com a nossa generosidade, iniciando pela nossa prática do dízimo. Né? Nós colocamos aquilo diante do Senhor, diante da obra do Senhor, como gratidão. Deus me concedeu aquele montante para administrar. Afinal de contas, o trabalho que nós temos vem de Deus. O diploma que nós temos vem de Deus. O lugar que nós moramos, que é sustentado, vem do Senhor. Tudo aquilo, todas as nossas posses conquistadas, elas vêm de Deus. Deus deu o caminho, a oportunidade, condições, saúde, inteligência, para nós podermos chegar onde chegamos. Então nós precisamos ser gratos a Deus. Administrar aquilo que o Senhor então coloca em nossas mãos.
Começamos então pela prática do dízimo, né? E casais, aqui estamos falando de questão financeira, casais muitas vezes não dizimam porque idolatram ao dinheiro. Não, eu não posso então mexer com esta quantidade porque vai me faltar a segurança, a paz que eu tanto prezo que está no dinheiro, se eu dizimar vai faltar. E nós sabemos muito bem que o Senhor é aquele que está sustentando, seja com pouco ou com muito, e que Ele não vai deixar faltar aquilo que nós necessitamos. E por isso, então, nós demonstramos sempre a nossa gratidão ao nosso Deus, né? Estamos aqui para administrar. Existem casais que não são, então, fiéis ao Senhor nos dízimos, no serviço ao Senhor. É uma maneira de nós servirmos a Deus, porque eles nem ao menos conversam sobre isso dentro do lar. Isso é um grande problema, porque o dinheiro é o ídolo do lar, o ídolo dos corações. E naquele momento onde eles precisam sentar para dialogar sobre as finanças, para administrar juntos aquilo que eles estão ali recebendo do Senhor, eles não conversam sobre isso. Um não sabe o quanto o outro ganha. Um não sabe se o outro está dizimando ou não. Um não sabe aonde o outro está gastando ou não. Compram escondido. Por quê? Porque aquilo é meu. É precioso para mim aquilo. Então eu não posso nem mostrar que eu tenho um pouco a mais. Porque vai que meu cônjuge lembrou de um plano que a gente tinha para a gente gastar junto. E ele vai querer gastar o que é meu. Né? E aí vem um problema no relacionamento. Por quê? Porque aí são duas pessoas que ao invés de estarem vivendo juntas, elas estão disputando espaço. Quem ganha mais? Quem gasta mais? Quem gasta menos? Quanto sobra na sua conta no fim do mês? Sobra mais na sua ou na minha? E eles começam a disputar para ver quem é mais forte financeiramente. E as coisas começam ladeira abaixo. Parece algo tão simples. Até mesmo que a palavra não tem direção para isso. Você fala assim, não, isso aqui é meu. Essa é uma questão que eu tenho que administrar. Não, temos que honrar a Deus com a nossa renda, com o que nós temos. E quando você coloca isso dentro do casamento, isso também se aplica. Porque aí você começa a ver então que os casais que são mordomos do Senhor naquilo que eles têm, eles vivem em paz. Porque eles lutam para honrar a Deus com tudo aquilo que eles têm. Eles conversam sobre finanças. Eles não têm medo de contar quanto eles ganham. Eles não têm medo de planejar juntos. Eles não têm medo de mostrar ao outro que gastaram, que compraram algo. E muitas vezes é isso que acontece. A opressão que o dinheiro traz na família, ela leva então as pessoas a terem medo. Não, eu comprei um sapato para mim escondido. Que vai que meu marido descobre que eu comprei um sapato. Aqui estamos falando do medo, dessa opressão. Não do gasto excessivo. Muitas vezes acontece também. Né? A pessoa esconde porque ela quer gastar mais do que ela tem. E ela acaba então se perdendo naquele momento das contas. Não administra bem. Não honra ao Senhor naquilo que está recebendo. Nas finanças. E é importante isso então ser colocado dentro do casamento. O diálogo precisa existir. Alguém pode ler para nós o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 10, por favor? Isso. O texto fala para nós sobre soberba, sobre orgulho. Quando há orgulho, quando há soberba dentro de um casamento, irmãos, quando não há diálogo, quando existem apenas discussões, quando não há a busca mútua para adorar a Deus, os problemas vêm. As dificuldades, elas vão surgir, elas crescem
ao ponto de que a pessoa chega ao ponto de dizer, mas eu não sei como é que nós chegamos nesse ponto, nesse quadro que estamos vivendo. Isso porque começou lá atrás. Um coração que não foi tratado, um coração que estava idolatrando, às vezes, o dinheiro, e que foi, então, levando a sua vida, o seu relacionamento, a sua família, da maneira como achava que era melhor. E os problemas vieram. Vem problema de relacionamento, vem problema com os filhos, porque o foco não é Deus. Estamos aqui para honrar ao Senhor, servir ao Senhor, e o diálogo dentro do relacionamento sobre finanças, ele deve então acontecer. Quando existem então aqueles maridos que por ganharem mais, ou serem os únicos que trabalham dentro de casa, eles chegam para a esposa e dizem assim, eu sustento você. Você faz o que eu quero. Você deve direcionar a casa do jeito que eu estou mandando, porque eu tenho poder. Eu pergunto para os irmãos, quando um crente se comporta assim, onde é que está o amor dessa pessoa? Onde é que está o respeito, o sacrifício que Cristo manda então o marido ter para com a esposa? Da mesma forma como o Senhor Jesus teve para com a sua igreja. Ou quando ao contrário, apenas a esposa está trabalhando naquele momento, que pelas circunstâncias o marido então está desempregado, que pode acontecer, e ela se torna então poderosa ao ponto de dizer, eu agora estou mandando nessa casa. Eu direciono tudo aqui. Você não fala mais nada, você não tem voz mais. Onde é que está o líder espiritual dessa casa? A submissão dessa mulher, o homem então que foi colocado pelo Senhor como cabeça do lar. Há problema no marido e na esposa trabalharem? Não há problema. Desde que aquilo que o Senhor orienta seja obedecido, desde que a família seja direcionada, desde que haja um relacionamento saudável. Talvez você já tenha visto casais que trabalham e só fazem isso. Não tem tempo para mais nada, não tem mais tempo para os filhos, não tem mais tempo para a família, não tem tempo para o relacionamento, não tem tempo para Deus. Não são mordomos daquilo que Deus os deu. Eles são servos do dinheiro. Às vezes procuram e querem apenas mais dinheiro e se perdem. Não percebem que estão então servindo ao dinheiro e ele está se tornando destrutivo para o relacionamento, para a família, para a sua vida com Deus. Porque o que nós vemos então é que todos os casais, todos aqueles que ou pretendem se casar, começam a olhar a vida a dois e veem assim, nós vamos ter que começar a pensar sobre isso, Você já imaginou então um jovem crente que se envolve com um não crente, que não está nem um pouco se importando como ele vai administrar as finanças, e este jovem quer se envolver com essa outra pessoa? Vai dar problema. Você sabe às vezes que a pessoa ela gasta sem controle algum, gasta mais do que tem e ainda assim se envolveu com ela. Precisa estar atento também nesta área, porque isso vai trazer dificuldades, porque muitas vezes isso é um ídolo na vida dessa pessoa, porque você casa, Você que já teve esta experiência, já passou por isso, você sabe que quando você casa, começam a surgir as contas, Vocês vão morar juntos. Vocês fizeram, às vezes, uma festa de casamento. Vocês compraram um terreno, uma casa. Vocês compraram uma casa. Vocês compraram um carro. Vocês compraram isso, aquilo. Vocês vão ter que pensar sobre isso. Nós pensamos sobre isso diariamente. Nós vivemos isso constantemente. Nós trabalhamos para que o dinheiro, então, possa nos auxiliar naquilo então que nós temos, O problema muitas vezes é quando o casal está construindo a sua família, eles começam então a criar os seus planos, Quais são os planos que você tem para a sua família? Quais são os alvos que você tem para o seu relacionamento? E muitas vezes esses alvos são financeiros, O nosso
plano de vida é ser ricos. Nós vamos juntos agora correr atrás de muita oportunidade para nós nos tornarmos então um casal rico. Não, nós queremos casa, nós queremos um carro muito bom, nós queremos as melhores roupas de marca, nós queremos estar no melhor bairro da cidade. E aquilo então vem com aquela pessoa, quando ela percebe, ela já está sendo direcionada para servir o dinheiro. Como eu falei, nós temos planos, temos dívidas em meio aos planos que fazemos, mas temos que saber colocar tudo isso no lugar deles, para que nada disso nos controle, para que nada disso então tenha poder sobre nós. Alguém pode ler, por favor, o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 15? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O erro de muitos de nós é estabelecer um padrão e querer alcançar este padrão a qualquer custo. Se a nossa família não estiver neste padrão, nós não seremos felizes. Como se a felicidade, se ela estivesse, no dinheiro, na quantidade de dinheiro. E quando você olha então o texto, Jesus está aqui reprovando esta postura avarenta daqueles então que acham que os bens dizem quem eles são. Que os bens então determinam como eles servem a Deus, como eles vão demonstrar a sua vida a dois. Não, existem casais que não têm uma abundância quanto ao padrão estabelecido na sociedade, simples, e que vivem muito bem, administram aquilo muito bem, não passam por necessidades porque sabem os seus limites, e eles servem ao Senhor, honram a Deus com o que têm. Não é preciso você ter muito para que você então diga, não, agora as minhas contas elas estão todas quitadas. Faça menos contas, não é? Se não temos 10, não podemos gastar 10. É algo simples. Então, casais crentes que honram a Deus com as suas finanças, eles fazem isso independente do quanto eles têm. Eles estão ali dispostos, então, a servir ao Senhor com aquilo que Deus está concedendo a eles, para que eles possam administrar naquele instante. Talvez você já tenha escutado, algumas pessoas até falarem, não, nós vamos agora começar a nossa vida a dois, nós vamos casar quando chegar o momento da nossa estabilidade. Não, nós queremos encontrar primeiro uma estabilidade financeira. Eu quero estar bem financeiramente para que eu possa casar. Talvez você já tenha escutado alguém falar isso em algum momento. E há um grande problema nessa expressão. O autor da revista traz para nós e nós precisamos pensar sobre isso. Quando você fala sobre estabilidade financeira, qual é o valor que você pensa sobre estabilidade? Quanto para você é encontrar a estabilidade? Já pensou sobre isso? Você fala assim, não, nós temos uma vida tranquila, porque nós temos a estabilidade financeira que nós almejávamos. Talvez o valor que você pensa é diferente do valor que o outro está pensando. Então há um problema em você dizer que você precisa de estabilidade financeira, porque muitas vezes você tem na mente um padrão de vida e você está dizendo, não, eu preciso chegar ali para eu estar confortável. E eu não sei se você já passou por essa circunstância, mas
No momento em que você está ali trabalhando, você alcançou um patamar X, você tem os gastos diante daquele patamar, você recebeu uma promoção. Você recebeu um novo diploma e você conseguiu avançar um pouco mais. A estabilidade financeira que você achou que você tinha alcançado naquele momento, agora subiu a régua. Você começa a olhar com outros olhos, você estabeleceu outro padrão. E aí você quer mais, você tem mais dinheiro, não, eu posso ter mais. Então você trabalha mais. Você então dá mais tempo ao trabalho para que você possa ganhar mais. E você cada vez mais começa a olhar, eu posso ter uma outra estabilidade. Veja que isso não tem fim. É algo que nós então colocamos para estabelecer na nossa mente que o padrão que eu imagino que seja bom deve ser vivido. E se você não chega naquele padrão em algum momento da sua vida, você vai continuar a vida inteira infeliz. Porque você não alcançou a estabilidade que você queria. Algum momento da vida você conseguiu ficar sem qualquer conta a pagar? Estabilidade financeira para você é ficar sem contas a pagar? Tem como você fazer isso? Você sempre vai ter alguma coisa, né? Chega em algum momento, você tem compras a fazer, remédios a comprar, dívidas, aluguel, água, luz. Então não é sem contas a pagar, é o quê? É ter um valor X. Veja qual é o risco que nós temos isso. É algo que você pode buscar para o resto da sua vida e não vai encontrar. Talvez uma falsa ideia de piedade, né? Não, eu quero uma estabilidade financeira, porque na hora que eu chegar ali eu vou administrar melhor a minha casa, eu vou administrar melhor o casamento, a minha família vai ficar bem quando nós alcançarmos essa estabilidade. Mas isso pode ser idolatria. Isso pode ser então o nosso coração dizendo, olha, você vai ter que chegar mais alto agora. Quando Jesus está falando no capítulo 12 de Lucas, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens, que ele está falando sobre essa avareza, ele vai falar sobre uma parábola. Eu queria pedir que alguém fizesse a leitura para nós, de Lucas capítulo 12, versículo 16 ao versículo de número 19. Vejam só, então há uma circunstância aqui de alguém que está trabalhando e está conseguindo o seu dinheiro, mas qual é o momento que este homem, então, ele consegue a sua estabilidade financeira? Ele não alcança ela. Porque na hora que ele consegue uma quantidade maior, ele quer mais ainda. Porque é na abundância, é no excesso, que ele então encontra o seu descanso, no excesso de bens. E é por isso que na continuação do texto, no versículo 21, Jesus diz, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É a arrogância, a ganância, que nós muitas vezes plantamos no nosso coração, mantemos ela e deixamos que ela permaneça e fingimos que isto é piedade. Não, muitas vezes servimos ao dinheiro, isso é um risco para nós, para o nosso relacionamento, para a nossa família. Isso vai atingir a nossa vida com Deus. Por isso, então, no versículo 20, ele vem dizer, mas Deus lhe disse, louco, esta noite irão a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? O que estava no centro da vida daquele homem não era Deus, era o dinheiro. Ele estava adorando os seus bens, as suas posses. O padrão dele aumentava a cada vez que a sua colheita então dava mais.
e ele queria sempre mais. Isso nos faz então esquecer que Deus está cuidando de nós. Nós lembramos que o Senhor está conosco. Quando você lê o Sermão do Monte, a partir do versículo que nós falamos dos tesouros, Jesus vem falar sobre os olhos, o quanto que os olhos podem levar você às ruínas, às trevas, e você deseja muitas coisas com os olhos. Eles podem trazer à sua vida as trevas quando você almeja a vida que você não pode ter. E você se enrola nas dívidas porque você compra mais do que você tem condição de pagar. Porque os seus olhos estão ali, ao invés de trazer para você paz, como ele diz, né? Seu corpo será luminoso, sua vida será luminosa, você vai honrar a Deus, ela vai viver em trevas. Por quê? Você está almejando o poder que o dinheiro traz, a segurança que o dinheiro traz. Então ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Se você está servindo as riquezas, você está longe da adoração agradável a Deus. E então Jesus começa a lembrar dos gastos, roupas, alimentos, vida. Quem é que concede tudo isso? Ele diz, não andem ansiosos por todas essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino e a justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Veja então, há todo um tema que está sendo tratado neste trecho. Jesus está lembrando, nós não devemos ficar ansiosos porque nós não temos o padrão que nós alcançamos. Porque Deus está concedendo neste momento aquilo que você então precisa. O Senhor está cuidando, o Senhor está amparando cada um de nós. A palavra do Senhor nos lembra que Ele dá aos seus enquanto eles dormem. A mudança de pensamento é necessária em nós. E nós deixarmos de olhar o dinheiro como fonte de segurança e lembrar que Deus é o nosso refúgio. Como foi dito pela manhã, pelo diácono Marcelo, no Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza em todas as circunstâncias. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida diária, inclusive quando nós falamos sobre as nossas finanças. Para isso, então, é preciso entender que dentro do casamento, isso também deve ser vivido. Quem deve planejar as finanças dentro do seu lar? Quem é o responsável por isso? O marido ou é a esposa? Ok? Os dois, podem ser os dois. Se um deles tem dificuldades em administrar, o outro vai fazer isso. Às vezes a esposa, ela é muito melhor administradora do que o marido naquela questão. Tem problema na esposa administrar? Não. Às vezes o marido, ele tem mais facilidade. O marido vai administrar. Às vezes a esposa tem mais tempo. A esposa vai administrar. O que é o mais importante? É que essa administração seja para a honra do Senhor. Independente de quem a faça. Né? Que não seja uma administração para o coração. Sejam feitos planejamento, sonhos juntos. Não gastem além daquilo que têm. Né? Existem grandes problemas na vida financeira de muitos casais quando nós falamos de cartão de crédito. Né? O banco te dá um crédito que você não tem como pagar. É um sonho, você tem, nossa, quer mais crédito, e quer mais crédito. E ele vai te dar. E você gasta, mas não paga. Porque você não tinha aquilo para você gastar. Então nós precisamos saber administrar. Né? O planejamento, ele é muito importante. Vamos olhar a palavra do Senhor, ela nos direciona dessa forma. Em Provérbios capítulo 21, versículo 5. Alguém lê para nós, por favor?
se nós não sabemos planejar aquilo que nós temos, rapidamente nós vamos perder aquilo que nós temos. Você vai gastar sem saber quanto tem. Você vai deixar de comprar aquilo que muitas vezes é necessário e você começa a se enrolar, né? Aquela velha expressão quando se trata de finanças, né? Uma bola de neve, né? E ela começa a crescer. Você não consegue interromper ela porque você não para planejar. Eu não sei quantos irmãos aqui têm à sua vista, de forma fácil, todos os gastos da casa. Um papel que seja, com tudo descrito, quanto está entrando, quanto está saindo. Ah, mas isso é muito sistemático, né, de fazer. Como é que você vai organizar se você não sabe o que entra e o que sai? Uma planilha, você tem computador, tem facilidade, coloca uma planilha, quanto que gasta com água, quanto que gasta com luz. Planejamento. Ah, mas isso daí não tem a ver com Bíblia. Tem a ver com Bíblia, é para honrar a Deus. O bom, né, a boa administração, ela vai levar você como casal, como pai, como mãe, como homem, como mulher, a honrar a Deus. Senão você vai ficar devendo para a loja. Senão o seu nome vai ficar no vermelho. Aí você sabe que isso vai acontecer logo se você não pagar aquela dívida. Mas você insiste em gastar mais. Uma hora tem que parar para analisar, para ver o quanto que se tem realmente. O quanto de dívida você já tem. Ah, mas eu não tenho condições mais de sair para ir num restaurante. Então não vá nesse momento. Ah, eu não posso mais viajar porque eu não tenho dinheiro. Então não viaje. Mas honre a Deus. Organize as suas finanças para que no momento oportuno você vai conseguir fazer isso de novo. Comprar aquilo que você queria, que está planejado. Viajar. Sair para jantar, comprar algo que você sonhou, uma casa, um carro, planejamento. É bíblico. Para que você então não perca aquilo que Deus está te concedendo. Eu não sei se você já passou por um momento como esse, mas a falta de planejamento faz com que você receba o seu dinheiro hoje e amanhã ele suma e você não sabe para onde ele foi. E você fala assim, e agora? O que eu vou fazer para pagar essa conta? Nós todos precisamos, então, olhar para dentro de nós e entender qual é a importância que o dinheiro tem para nós. Quem é o Deus que dirige o nosso coração? A quem nós estamos servindo? Nós lembramos, então, que dentro de um casamento, a palavra do Senhor diz, então, que todos deixam o pai e a mãe e se unem como uma só carne. Essa comunhão, essa unidade que passa a ter dentro do relacionamento, ela também precisa existir no meio das finanças. Então essa postura, muitas vezes, encontrada nos casamentos, de que o marido ganha X, a esposa ganha Y, e cada um cuida do seu, isso não é comunhão. Precisa ter essa unidade. Precisa ter essa conversa, esse diálogo. Esta administração juntos, porque a partir daquele momento, se eles vão passar por problemas financeiros, não é problema de um apenas, não é problema do que ganha mais, não é problema do que ganha menos, é problema de ambos. É uma família que agora se formou. Uma família que agora luta para poder pagar as suas próprias contas. Porque o outro problema que nós temos com este texto é que as pessoas muitas vezes elas se unem, mas elas continuam com o cordão ligado aos pais. Dependência financeira dos pais. Isso é outro problema. É necessário que haja essa nova família, com esta independência para eles. Uma nova administração das finanças. Saber o quanto gastam, o quanto ganham. Não podem mais ter os seus pais mimando para sempre, pagando suas contas. É uma nova família. Novas responsabilidades. Então nós temos que olhar para a vida cristã e entender que o dinheiro, ele tem o seu espaço, mas ele não pode, em momento algum, nos controlar.
estar na maior das nossas prioridades. A partir do momento que alguém se une ao outro, eu entendo que é bíblico e saudável que também as finanças sejam unidas, para que eles possam trabalhar juntos. Seja então você trabalhar com porcentagens para saber então, nós vamos direcionar juntos uma porcentagem para isto, uma porcentagem para aquilo, uma porcentagem para os seus gastos pessoais, não há problema, mas unem-se as finanças e eles trabalham juntos nisso. Porque assim nós também trabalhamos a honra a Deus, né? A consagração dos dízimos é uma porcentagem daquilo então que você recebe. Você pode trabalhar dessa maneira, né? Você tem contas que são essenciais, que elas não vão sair da sua planilha, da sua vida nunca, né? Seja aí o seu seguro do carro, seja a sua conta de água, seja o seu aluguel. Ela tem uma porcentagem do seu salário, daquilo que vocês ganham juntos, que ela vai então tirar. Então, separa essa porcentagem. Bom, mas ela está muito alta, então vamos diminuir a conta de água, diminuir a conta de luz, vamos mudar de casa, vamos uma casa menor, vamos gastar menos com compras. A administração. Tudo isto para honrar a Deus. É preciso ter esse tipo de diálogo e tirar então este Deus que está destruindo as famílias, o dinheiro. O Deus que está no coração de muitas pessoas. Está vindo com todo o seu poder e acabando com os relacionamentos. Desejo, portanto, que o Senhor te dê sempre sabedoria para que você, dentro daquilo que você recebe, você possa então administrar bem, de acordo com o que você tem, gastar bem, para que você possa honrar ao Senhor em todos os momentos, em todas as áreas de sua vida também. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre esta lição? Tem alguma dúvida que gostaria de tirar? Alguém gostaria de comentar alguma questão? Vamos orar para nós agradecermos ao nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos a Ti a oportunidade que o Senhor nos deu de estar na Tua casa, ouvir a Tua palavra e entender, ó Deus, o papel que o dinheiro tem em nossas vidas, de nos auxiliar, mas de em nenhum momento estar no lugar que o Senhor deve estar. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor está nos dando. Que o Senhor nos conduza para podermos honrar ao Senhor em todas as áreas, de todas as formas, inclusive na área financeira, Senhor. Aos casais, às famílias que estão aqui presentes, eu peço ao Senhor que abençoe, que o Senhor dê sabedoria para que possam todos honrar ao Senhor com as primícias dos seus bens, com aquilo que o Senhor está os dando. Que se existe a Deus idolatria e ela está trazendo destruição nos lares, que o Teu Espírito Santo incomode os corações. O Senhor venha converter as atitudes que são desagradáveis ao Senhor e venha levá-los, ó Pai, à honra a Ti. Para que em todos os momentos, ó Pai, a Tua igreja possa viver em santidade, possa testemunhar do Teu amor em uma vida de piedade, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor.